Então, gente, nós vamos agora estar estudando dentro dessa unidade que é chamada de frações, o que significa, o que representa frações impróprias. Então é um assunto do 4º ano do ensino fundamental e quando vocês começam a ensinar frações, vocês começam a ensinar frações próprias. Então nós já falamos o que é uma fração própria. Vamos apenas aqui usar esse quadrinho aqui para dizer o seguinte: quando eu tenho um meio e eu olho para um todo, certo? E esse todo eu divido em duas partes, que o denominador representa a quantidade que o todo está dividido e o numerador representa a porção dos dois todos que eu estou apoderando, que eu estou usando, que eu estou definindo. Então eu tenho nessa parte pintada exatamente um meio. Então as crianças no primeiro momento aprendem frações chamadas próprias. Está claro para eles nesse momento que aqui eu vou pegar uma parte de 2. E é assim que se começa realmente. Mas quando você agora trabalha com uma representação onde o numerador é maior que o denominador, surge aí uma coisa que a gente chama em matemática, que é um obstáculo didático. O que quer dizer isso? Você se depara com um obstáculo naquela representação. Por quê? Porque o aluno, quando ele representa, por exemplo, 2/3, ali nós temos o meio. Quando ele representa 2/3, ele entende que temos um todo dividido em 3 partes. E vamos tomar 2 partes de 3. Então, a parte de cima, que é o numerador, quando ela é menor que o denominador, fica claro que eu posso pegar, ou até igual, porque você diz assim, Alzir, mas se eu tivesse 3/3, é possível de eu pegar um todo, dividir em 3 partes e pegar 3. Quando ele se depara com uma fração cujo numerador é maior que o denominador, que é chamado de fração imprópria, que a fração imprópria é aquela cujo numerador é maior, você se depara com essa pergunta: como posso ter 5 partes de 2? Então aí você tem que construir, certo? Novas ideias com frações que chamamos impróprias. Bom, nesse momento nós vamos mostrar, quer dizer, quando eu falo nesse momento, é o momento da sua aula, tá? Quando você está diante dessa situação, como é que você vai construir essa nova representação de fração imprópria, chamada fração imprópria? Então você pode estar mostrando de 2 maneiras. É interessante. Graficamente, e eu estou colocando aqui não de forma gráfica, com desenho. A gente está aqui gravando uma aula com o curso de pedagogia, e aqui, embora seja uma faculdade, tem o CAEL e tem a cultura de uma campainha. Então, toda a gravação, quase todas as gravações, esse barulho. Então, para quem está assistindo, vai assistir. Para você que está assistindo, entender que essa é a campainha de um colégio que está aqui dentro. E assusta às vezes, né? O cara leva um susto, quem está assistindo,
lá em outro estado, vai assistir isso, de repente ele escuta um barulho desse. Que é isso? Então é uma campainha. Campainha. Entendi. Mas vamos agora voltar à questão Tem que fazer entender isso aqui, a história da companhia. Então olha só, 5 meios, e aí você diz assim, como é que eu vou construir essa fração? Então veja só, esse denominador 2 representa que o meu todo está dividido em 2 partes, isso não muda. Então eu tenho que pegar um todo e que está dividido em 2 partes iguais. Por quê? Porque esse carinha continua indicando que eu tenho um todo que está dividido em 2 partes. O numerador são as partes que eu pego. Olha, olhando só para isso aqui, se eu tenho um todo e pego essa porção aqui é 1 meio, só 1 meio. Eu peguei uma metade. Se eu pegar isso aqui, veja, isso aqui é 1 meio. Mas quando eu olho para isso aqui, eu peguei 2 partes de 2. Eu posso dizer 2 meios, ou particularmente ali 2 metades. Mas eu não quero nem meio, nem 2 meios, eu quero 5 meios. Mas para eu conseguir mais meios, ou mais metades, eu preciso do novo todo. Aí que está a grande questão. Quando eu tenho o numerador maior que o denominador, eu preciso de sempre mais de um todo. Mais de um bolo, mais de uma pizza, mais de um chocolate. Mais de uma maçã. Mais de uma maçã, verdade. Mais de uma banana. Então, aí eu preciso aqui de mais um todo. Esse mais um todo é o mesmo todo, o mesmo, quer dizer, o mesmo no sentido, a mesma marca. O que está aqui, no sentido evidente, são distintos, mas com as mesmas propriedades, as mesmas particularidades, certo? Porque senão não tem significado. Então você tem lá os chocolates da mesma marca, do mesmo tamanho, é como se eu tivesse um segundo chocolate, que é exatamente do mesmo formato. E aí eu olho aqui, e quando eu agora conto aqui, eu tenho 1 meio, 2 meios, 3 meios. Eu tenho 3 porções de meio, então eu tenho 3 meios. E eu tenho aqui quantos meios? 4 meios. Uma coisa interessante, 4 meios, você vê o quê? Alzia, o que é 4 meios? Olhando para o desenho, são 2 chocolates, são 2 bolos. Então 4 meios representa 2. Na realidade, quando você olha isso agora como divisão, aquilo que eu disse, que é exatamente igual, 4 dividido por 2 dá 2. Então veja que a fração 4 meios, olhando como fração e olhando como divisão, 4 dividido por 2. Por quê? 4 dividido por 2 não é parte do todo, é uma divisão, mas o número é o mesmo. Mas olhando para a fração, 4 meios é exatamente 2 inteiros, 2 todos. Mas o nosso objetivo não é 4 meios, é o quê? É 5 meios. Então eu preciso de mais um todo. Se eu tenho mais um todo e divido em 2, nesses 5 pedaços de meio, quando eu bato aqui, eu representei isso aqui que está pintado, 5 meios. Então veja que 5 meios, se eu olhar para 5 meios, eu perguntasse para vocês, olha, eu tenho bolos, os chocolates, e eu comi 5 meios de chocolates. Você vai dizer assim, Alzir,
você comeu 2 chocolates inteiros e comeu mais meio. Essa representação, 2 chocolates inteiros mais meio, na matemática, deixa-se de indicar o mais, que poderia estar escrito mais perfeitamente, mas por uma questão de nomenclatura, não se bota o mais. 2 inteiros junto com o meio, 2 inteiros e meio. 5 meios representa 2 todos e meio. Essa representação é chamada número misto. Misturado inteiro com parte do inteiro. Por isso, misto. Bom, então é importante que a criança entenda que sempre que o numerador for maior que o denominador, você vai ter inteiros mais pedaços, sempre, para que ele perceba que ele tem que dar continuidade. Quando o numerador for menor que o denominador, sempre será um todo só, onde ele vai pegar pedaços, partes desse todo, único todo. E sempre quando o numerador for maior, ele tem mais de um todo. Pode ter um todo mais pedaços, dependendo da fração, 2 todos mais pedaços, 3 todos mais pedaços, 4 todos mais pedaços, enfim, isso depende do que está aqui. Bom, e aí você diz assim, muito bonito, fez graficamente, agora mostra isso, como é que uma criança pode, sem fazer o desenho, chegar aqui direto. Então, é o que a gente vai mostrar agora, tá? Metodologicamente. Então, essa disciplina é conteúdos e métodos do ensino da matemática nos anos iniciais. Então é que vocês percebam procedimentos para que os alunos possam entender o mecanismo que se faz na matemática. Então, eu vou criar aqui uma situação interessante. Eu não sei se vocês vão poder me ajudar, porque é uma coisa meio que inédita. Quer dizer, inédita no sentido, sem treinamento. Inédito não tem como. Mas vamos deixar. Nós vamos pegar 2 pessoas aqui na frente, certo? Então vem 2 alunos aqui ali na frente. Carol. Gente, Carol e quem mais? Carol. Gente, vocês podem, alguém pode servir, mas é complicado. Eu precisaria de 5 folhas de papel. Eu não vou. Pode ser de caderno, professor? Mas aí são muitas para vocês tirarem. Cada um tira então uma folha, 5 folhas, agora deveriam ser iguais. Eu tiro aqui do meu meio. Pode, tá bom. Gente, mais uma pessoa aqui. Faz de conta que vocês são crianças. Você, vai lá. Então, gente. Vamos ficar aqui, a gente vai aparecer em outros Olha só, estados. Então, olha só, gente, eu vou construir 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 folhas de papel. E vocês são 2 crianças, que eu estou colocando para vocês o seguinte: nós precisamos dividir. Imagine que isso é um papel, e o papel você pode dividir. E como se fosse um bolo, você pode pegar um bolo e fazer divisões. Mas eu tenho 5 pedaços, 5 folhas iguais, e eu quero dividir essas 5 folhas irmãmente com 2 pessoas, de modo que as 2 pessoas recebam a mesma quantidade de papel que a outra, ou de folhas.
Então você tem aqui as 5 folhas. E como eu posso fazer isso? Então vamos agora pegar uma outra pessoa para fazer a divisão. Quem pode vir aqui na frente? Vamos juntos, vamos lá, me ajuda. Faz de conta assim. E vocês também ajudam. Então como nós vamos proceder isso? Qual é a primeira ideia que você tem se eu quero dividir para 2 pessoas 5 folhas? A primeira ideia é dividir individualmente. Individualmente. Então ela diz isso. Uma para Uma para você. Uma para você. Tá. Uma para você. Uma para você. Tá, aí você sobrou essa folha. Se você der essa folha para ela, você não dividiu irmãmente. Se você der essa folha para ela, você não dividiu irmãmente. Que ideia você tem? De cara, pessoa, vamos lá. Então, uma criança sábia, né? Uma pessoa justa. Justa, dividiu Coordenação motora boa. em 2. Boa. Excelente. Ó. Aqui vai ser. Agora aqui. Vamos dividir, certo? E aí, cada criança ganhou exatamente a mesma quantidade. Agora, me respondam de uma forma matemática o que você recebeu aqui. Você recebeu 2 folhas mais a metade da outra. Ela recebeu 2 folhas que é a metade da outra. Como nós podemos escrever isso aqui? Nós podemos escrever assim: cada um recebeu 2 folhas mais meio da outra folha, não é isso? Cada um recebeu 2 folhas e quanto? E meio. Então essa indicação foi a indicação da quantidade que você teve quando você pegou 5 folhas e dividiu para quantas pessoas? Para 2. Tá, obrigado. Agora eu vou mostrar. Foi show. Agora, gente, preste atenção no processo prático, que você entendeu isso aqui nesse momento como divisão. Eu peguei 5 folhas e dividi para 2. Então esse entendimento, não graficamente, não é mais com fração, é com divisão. Para entender como é que você chega de 5 meios para 2 inteiros e meios. Então preste atenção nesse conceito. Não estamos olhando 5 meios como fração, como divisão. Porque nós já falamos que as frações podem ser vistas parte do todo, como divisão, como razão. Então, o que nós fizemos? Agora preste atenção no conceito matemático. Nós pegamos os 5 folhas e dividimos para quem? Para quantas pessoas? 2. Quanto recebe? Nessa divisão, o quociente vai me dizer quantas folhas inteiras cada um recebeu. Cada um recebeu quanto? 2. Quantas folhas sobraram? 1, que é o resto. Então, o que o livro diz assim? O livro diz assim, olha, divide friamente. Pega esse 2 é o que está aqui, inteiro. Esse 1 é o que está aqui no numerador. E esse cara, como a casa é igual, esse aqui é o que está no denominador. Agora, por que isso acontece? É isso que a gente quer mostrar. Por que isso acontece? Veja. Olha só para cá. Eu peguei o 5 e dividi para 2. Quanto que eu tive? 2. Essa uma folha foi dividida para quanto? Para 2. Então, isso aqui está como divisão também. Então, eu estou dizendo o seguinte: eu peguei, cada um ganhou 2 folhas. E uma folha foi dividida para os 2. 2 folhas cada um recebeu. E uma folha foi dividida pelos 2. Então, quando você faz isso, você está exatamente naquela ideia que vocês construíram aqui na prática. Por exemplo, gente, alguém me diz, por exemplo, 7/3. Como eu não graficamente escrevo isso em número misto? Eu vou pegar 7
folhas e dividir para 3. Agora eu tenho 7 folhas, divido para 3. Quanto ganha cada um? 2. Por que ganha 2? Porque 2 vezes 3 chegou próximo de 7. Quantas folhas sobraram? 1. Quantas folhas inteiras cada pessoa ganhou? 2. E essa folha aqui, ela tem que ser dividida irmãmente pelos 3. Então, 2 inteiros e 1 terço. Alguém tem perguntas assim ou ficou claro para vocês? Tá certo?